Boa tarde a todos. Prazer, para quem não me conhece, prazer, eu sou o professor Paulo Nunes, sou professor da UFES e esse semestre com vocês eu estou responsável pela disciplina de Lógica Computacional 2, certo? E como a gente ainda está aí na torcida, né, pensamento positivo para terminar essa pandemia, a gente ainda vai ter aula no no EART, né, de forma remota. Né? A UFES já está começando a forma híbrida, mas como essa disciplina, dentre né, a maioria do departamento de computação, a gente achou que a gente tinha condições de ofertar de forma remota para manter a segurança, para não expor desnecessariamente quem eventualmente ainda não estiver vacinado, totalmente imunizado. Então é melhor a gente não correr um risco se a gente, né, não se não for um risco estritamente necessário da gente correr. E nesse caso, a gente entendeu que não era necessário correr esse risco, que a gente poderia continuar mais um semestre com as disciplinas sendo lecionadas de forma remota. Por isso que a disciplina ainda será remota. Então, como que vai funcionar a disciplina? Primeiramente, nós teremos dois tipos de aula. Né? Quem já está fazendo, né, os outros semestres de forma remota já entende mais ou menos, mas não vale a pena, não tem problema nenhum a gente, né, repetir para lembrar todo mundo. A gente sabe que durante as férias a gente esquece de um monte de coisa. Então, existem dois tipos de aula. A aula síncrona, que é aula estilo live, que é isso que a gente está tendo aqui. Nossa aula, essa primeira aula nossa, está sendo uma aula síncrona. Aula em que a gente consegue conversar ao vivo. E existe a aula assíncrona, em que eu tenho um vídeo gravado com material, com conteúdo, e que vocês vão poder acessar assim que eu disponibilizar o vídeo para vocês. E eu vou estar explicando o conteúdo, passando atividade, tá? Como uma aula normal. Então teremos esses dois tipos de aula. Tá? Eu planejei que nós tenhamos uma distribuição, né, de mais de 25% de aula síncrona. Então, 25% das nossas aulas serão assim, eu interagindo diretamente com vocês, e o restante serão de aulas assíncronas, que são as aulas gravadas e que vocês vão poder, né, seguir o conteúdo. De forma geral, o que eu faço? O conteúdo, a parte que eu tenho que explicar a matéria, falar como que é, cada detalhezinho que tem muita informação, fica na aula assíncrona. Porque aí vocês podem assistir na hora que vocês tiverem, sei lá, o ambiente adequado para vocês, não tiver ninguém atrapalhando, não tiver barulho, sei lá, dependendo da rotina de vocês, quando vocês acharem melhor. E vocês vão poder voltar, assistir de novo, rever, se vocês sentirem necessidade de fazer isso ao, né, estudar o conteúdo. E essas aulas síncronas, essas nossas, vai ser para eu tirar dúvida, para eu entender se vocês estão compreendendo o que eu estou explicando, se vocês estão seguindo, para eu sentir, né, como vocês estão na disciplina, para caso eu perceber, fazer alguns ajustes, explicar alguma coisa melhor, fazer uma atividade melhor em alguma outra coisa, né? E a gente interagir para, sim, isso faz parte da aprendizagem também, né? Essa troca de ideias, então isso é necessário também. Então vão ser esses dois tipos de aula que nós teremos. Aí, explicando especificamente em como é a minha prática. Tanto a aula assíncrona, aquela que é gravada, quanto esse tipo de aula aqui, as aulas síncronas, eu também gravo. Então as duas são gravadas e as duas eu vou disponibilizar para vocês. Então, quem por acaso não conseguiu vir nessa aula, né, numa aula síncrona, numa aula desse tipo, ou sei lá, teve que sair no meio, ou mesmo quem veio na aula, mas na hora que, sei lá, eu tava explicando alguma coisa, tirando alguma dúvida, você entendeu, mas mais pra frente você se confundiu e, poxa, ele explicou, eu achei que eu entendi, mas agora eu tô com dúvida, você tem como voltar e assistir o vídeo pra ver se tá certo, se você entendeu, se, sei lá,
para tirar alguma dúvida, ou para ver a aula caso você tenha perdido por sabe-se lá que motivo, porque a internet deu problema, faltou energia na sua casa, sei lá, né? Qualquer um desses motivos. Então, ambas as aulas são gravadas e ambas as aulas eu disponibilizo, tá? Mas eu tomo o cuidado de, principalmente na aula síncrona, porque a aula assíncrona vocês não estão interagindo comigo, então é só o meu áudio e a minha imagem que está gravada mesmo. Mas na aula síncrona eu tomo cuidado de gravar apenas a minha imagem e o meu áudio. Tá? Para evitar qualquer constrangimento, qualquer transtorno, né, por parte de vocês de, sei lá, terem a imagem e o áudio, né, disponibilizado na internet sem ter interesse para isso. Tá? Né? Eu só vou gravar o meu áudio e o meu vídeo. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Por isso que, às vezes, quando alguém fizer alguma pergunta para mim, podem, né, fiquem tranquilos, não é o professor ficando gagá, não. Eu vou repetir a pergunta que vocês me fizeram, tá? Alguém vai me fazer uma pergunta, aí eu vou responder, vou repetir a pergunta para depois eu responder. Por quê? Porque quando vocês fizerem a pergunta, o áudio de vocês não vai ser gravado. Aí eu repito para o meu áudio ficar gravado, contendo a pergunta, e depois eu faço a resposta. Porque caso alguém que tenha faltado a aula assista o áudio, pode ficar difícil dele entender o que eu estou respondendo se ele não ouviu a pergunta. Então eu tento repetir a pergunta antes de eu responder. Às vezes eu esqueço de fazer isso, tá? Mas eu tento fazer isso. Quando eu não me esqueço, eu repito a pergunta e depois respondo para as pessoas ausentes, os alunos do futuro, ao assistirem o vídeo, entenderem do que eu estava falando, a que pergunta eu estava respondendo. Tá? Então não é o professor ficando gagá ainda. Tá? Aproveitando para dar um exemplo de como será, alguém fez uma pergunta no chat. Fizeram duas, mas agora, né, uma é off-topic, depois eu respondo, mas a outra é sobre o assunto, aí eu já vou aproveitar e responder. Alguém perguntou, e eu também tento, quando eu faço esses comentários, eu não mencionar o nome justa pelo mesmo motivo. Então eu sempre falo um aluno, uma aluna, de forma vaga, vocês vão. Quem for o autor sabe que é para você, mas eu não falo o nome só para o nome não ficar gravado no áudio e vai que vocês não gostam, né? Então, um aluno perguntou que se será cobrada presença nas aulas síncronas. Como que eu faço? Eu tenho um programinha que registra quem esteve presente nas aulas síncronas, e as aulas assíncronas são marcadas pelas atividades, né? A presença, pelo que eu peço para vocês fazerem. Então esse é o registro de presença que eu faço, porque é obrigado, faz parte do regimento das regras da UFES, eu tenho que registrar presença. Então eu vou registrar presença sim. As atividades assíncronas que eu passarem para vocês vão constar como presença, e a presença de vocês nesses encontros síncronos nossos, que registrados já pelo programinha que vê aqui a lista. Por exemplo, agora temos 35 pessoas, eu e mais 34, o nome já está registrado numa planilhinha que ele gera automaticamente para mim. Então, ao final, eu confiro, todo mundo, quem faltou nessa aula, e eu vou contabilizando as faltas. Quem tiver mais de 25% de falta, está reprovado por falta, como é a regra da UFES. Eu só sigo as regras, eu não as crio. Tá? Então, é assim que vai ser feito. Tá? Eu não passo lista de chamada, não precisa mandar e-mail, não precisa fazer nada. Apareceu, a presença está registrada. Vantagens do ensino remoto, né? Aquela trabalheira de passar folhinha já não existe mais. Aí, mais outra pergunta. Mas no caso de faltas justificadas, haverá amparo? Continua da mesma forma como era antes, né? Tipo, tem alguma justificativa? Sim, tá, se registra, se pede para registrar, que vai ficar registrado. Mas de qualquer forma, tem algumas justificativas, não fazem você estar presente na aula. Você tem que ter os 25%, tem que ter os 75% de presença para aquilo constar como a disciplina concluída, cumprido o crédito, né? Então, as regras continuam sendo a mesma.
tá? Não vai ter nenhum desespero a mais. Então, sim, vocês têm que assistir às aulas. Porque, assim, o mais importante do que meramente, ai, isso daqui, se eu fizer isso, o professor vai considerar que eu fui na aula, se eu fizer isso, ele vai considerar que eu não fui. Mais importante do que isso é vocês acompanharem a disciplina da forma como vocês conseguirem. Tá? Ah, eu não fui na aula, eu assisti o vídeo depois. Ótimo, você acompanhou a disciplina. Por quê? Eu sou, sim, chamem de ingênuo, de romântico, mas é o que eu acredito. Nós estamos aqui para aprender. Esse é o nosso objetivo. E sinto muito, se vocês não acompanharem a disciplina, é impossível vocês aprenderem. Ah, professor, mas eu sou autodidata. Tá, você vai aprender um monte de coisa, mas talvez você não vai aprender o que foi ensinado na disciplina. A única forma de você aprender isso é acompanhando. Ah, e você precisa assistir todo um minuto? Não, vocês são adultos, vocês sabem o que é melhor para vocês, né? Vocês gerenciam o tempo de vocês. Mas, sem acompanhar a disciplina, é impossível vocês aprenderem o que foi ensinado na disciplina. Tá? Já teve várias disciplinas de outras, sim, vários semestres com outras disciplinas, que os alunos chegavam, ah, professor, eu fiz aquilo que você pediu. Aí eu olhava a atividade e falei assim, fez algo totalmente diferente, mas que chegava no mesmo resultado. Porque ele pegou um outro caminho totalmente diferente, que em momento nenhum eu ensinei. Por quê? Não acompanhou a disciplina. Acompanhou outra coisa, foi por um outro canal, outra fonte de estudo. Tem problema, sim, para aprender assim? Não tem problema. Só que fica difícil a gente, sim, entender se o que você aprendeu foi aquilo que eu ensinei, se o que você fez foi aquilo que eu ensinei, se a forma foi certa ou não. Então, quanto mais alinhados nós tivermos, melhor. Ah, professor, mas eu gostaria de estudar com, sei lá, de uma outra forma, de uma outra fonte. Beleza, estuda da outra fonte. Vem aqui nas aulas síncronas, bate papo, a gente troca ideia, alinha as ideias, todo mundo vai aprender mais. Esse é o objetivo. O objetivo é todo mundo aprender. Se todo mundo participar, todo mundo vai aprender. Pode aprender o suficiente ou não, mas vai aprender. E se não participar, não assistir, não acompanhar, aí para aprender só por um milagre mesmo. Tá? Então, minha dica é essa: acompanhem, tá? Façam o que é melhor, o que é dentro da capacidade de vocês. Eu sei que estamos num período de exceção, existem dificuldades que normalmente não tínhamos antes, e a gente vai tentar fazer tudo o possível para que todo mundo aprenda dentro dessas condições. Se for possível, todo mundo vai aprender. Então, eu não estou aqui para impedir vocês de aprenderem, eu estou aqui para ajudar vocês a aprenderem. Vocês só têm que me mostrar que vocês aprenderam. Se ao final da disciplina vocês me mostrarem que vocês aprenderam, ótimo, eu estarei convencido de que vocês aprenderam e todo mundo será aprovado. Tá? Já aproveitando que nós estamos neste tópico de me convencer de que vocês aprenderam, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu só mudar a minha telinha aqui e aqui. Mudar a minha tela e compartilhar aqui com vocês. Só um momento, só um momento. Cadê? Aqui. Vamos ver. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Estão vendo a tela que eu compartilhei? Ah, beleza. Obrigado. Então, o que nós vamos ver agora? Vou mostrar para vocês o plano de ensino da disciplina, que está ali disponível para vocês. Quem, né, já estava ansioso, um pouquinho curioso, já conseguiu dar uma olhada no plano de ensino da disciplina. Aqui, toda disciplina, né, da UFES ou,
né, o ideal é que de qualquer instituição de ensino, está disponível para vocês olharem, para vocês saberem o que vai ser coberto, o que vai ser passado, método de, de aula, método de avaliação, tudo isso. Então aqui estão esses dados, né, os dados mais formais, né, código de disciplina, semestre, coisa e tal. E aqui começa a parte que nos interessa nesse momento. Conteúdo. O que nós vamos ver de conteúdo nessa disciplina? Nós vamos ver sintaxe. Então vamos ver duas unidades sobre sintaxe, uma sobre a lógica proposicional e uma sobre a lógica de predicados, tá? Aí, lógica proposicional é algo que vocês já viram e nós vamos rever algumas coisas dela. Por exemplo, nós vamos ver sintaxe na lógica proposicional, semântica na lógica proposicional, esses dois. Nós vamos ver na lógica proposicional. O que é essa lógica proposicional? É aquela lógica, a primeira forma de estudar lógica que vocês viram lá na disciplina de lógica computacional 1. Tá? Aquilo é a lógica proposicional, que às vezes também é chamado de lógica de primeira ordem. Então nós vamos ver um pouco daquilo de novo. Grande parte da disciplina de lógica computacional 2, ela dá uma repassada, dá uma revisada no que foi visto na lógica proposicional, na lógica computacional 1. Só que com uma visão levemente diferente. Por que isso? Porque lá na frente, algumas disciplinas mais adiante, vocês vão ter linguagens formais e autômatos e, se eu não me engano, computabilidade e complexidade. Né? Linguagens formais e autômatos, são essas duas. E vocês vão precisar de uma visão, principalmente em linguagens formais e autômatos, numa visão de formalismo matemático, que é algo que, na maioria dos casos, é novo para o aluno de computação. Então, é uma visão nova, uma forma nova de ver as coisas, com um grande formalismo matemático. E na disciplina de linguagens formais e autômatos, além do formalismo, tem o conteúdo em si da disciplina, que vocês vão ter que aprender. Então, às vezes, as pessoas se enrolam de aprender as duas coisas juntas. Então, o que eu faço na disciplina de lógica computacional 2? Eu aproveito que parte do assunto ele é meio que revisado, revisto, e já introduzo o formalismo, como tratar essas coisas com um formalismo matemático maior. Então, a gente vai ver a sintaxe da lógica proposicional, algo que vocês já viram, só que vocês não viram com formalismo matemático. Então, eu vou passar a sintaxe da lógica proposicional com formalismo matemático. A sintaxe da lógica de predicados é algo que vocês viram bem superficialmente na lógica computacional 1. Aí a gente vai se concentrar nesse, porque é o assunto novo, e vamos nos aprofundar nele. Que aí a gente aproveita e introduz o conteúdo novo e reforça o formalismo. Aí nós vamos começar a ver também a semântica, tanto na lógica proposicional quanto na lógica de predicados, que era algo que era visto bem de leve na lógica computacional 1. Tá? Aí a gente vai revisar aqui, só que com formalismo, e depois vamos ver para a lógica de predicados, vendo o conteúdo novo e se aprofundando. Tá? Aí depois nós vamos ver, aí sim, coisas novas. Tablô semântico e resolução na lógica de predicados. Isso daqui são dois métodos diferentes, tá? Para eu conseguir tirar conclusões, eu provar se algo é verdade ou não. Eu chegar a uma conclusão, lógica, se algo é verdadeiro ou se algo é falso. E ao final, nós vamos utilizar isso daqui para entender e botar em prática a programação em lógica. Tá? Então, esse vai ser o conteúdo que a gente vai cobrir. Então, a gente vai ter uma grande parte teórica na disciplina e uma parte prática no final. Tá?
que a gente pode, né, utilizar entendendo, usando esse conhecimento que a gente viu aqui para entender como as coisas funcionam lá por dentro. Tá? Então esses são os conteúdos que nós vamos ver. E nós vamos utilizar o Google Sala de Aula, né, que eu vou dar uma passadinha ali com vocês por ele para quem, né, ainda está meio capenga no Google Sala de Aula para entender. O Google Meet, que é essa plataforma que a gente está utilizando para fazer essa aula. Google Drive, Google Agenda, eventualmente. O YouTube para hospedar os vídeos. E o SWI Prolog, que é o programinha que vocês vão utilizar para fazer a programação em lógica. Tá? E para avaliação, como é que vai ser? Que aí foi aquilo que eu falei com vocês. Vocês vão ter que me convencer que vocês aprenderam. Como que vocês me convencem que vocês aprenderam? Eu vou gerar 3 notas para avaliar se vocês estão aprendendo. Uma nota é a nota de todos os exercícios e atividades práticas que eu vou passando ao longo da disciplina, tá? Em quase toda a aula eu vou passar alguma coisa para vocês fazerem, algum exercício, tá? Que aí vocês vão me entregar. Aí eu vou contabilizar quem fez, quem não fez aqui nesses exercícios. E vou ter 2 notas de atividades maiores, que são trabalhos, né, e atividades práticas. Normalmente um desses é de programação em lógica, tá? E o outro ainda é da parte teórica, né, no meio da disciplina. Então eu vou ter essas 3 notas e a média das 3 notas vai dar a média geral de vocês. Aí daqui em diante é a regra da UFES. Quem tirar 7 passa direto, quem tirar menos de 7 faz prova final, e a média entre essa nota e a nota da prova final dividido por 2, se der 5 passa, 5 ou mais passa, se der abaixo ficou reprovado. Tá? Essa é a regra da UFES e a gente só está seguindo a regra. Beleza? Então é assim que vai ser a nossa disciplina. Tá, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tá, pergunta não tem, só tem um graças a Deus que eu vi ali, né? Mas tá, aí no finalzinho do plano de ensino, eu mostrei para vocês, deixa eu ver se o enquadramento aqui tá legal. No finalzinho do plano de ensino, eu mostrei qual é o livro que a gente vai utilizar. O livro principal que eu me guio é esse daqui, ó, que é Lógica para a Ciência da Computação, do autor João Nunes de Souza, tá? Então, esse é o livro no qual eu me guio, mas os materiais que eu vou passando vão estar todos disponíveis, né, para vocês, né, assim que eu passar, né, os vídeos, os exercícios. Mas quem quiser, né, olhar, usar o livro, ler aqui para conferir que eu não estou falando besteira, às vezes eu falo besteira mesmo, e aí pode, né, dar uma olhada nesse livro. Agora, lembrando, ainda bem que eu estou, né, mostrando o livro, a biblioteca está funcionando. Eu recebi um e-mail hoje falando, né, que ela vai estar em formato híbrido. Tá? Então a biblioteca aqui da UFES vai reabrir a partir de hoje. Isso. Hoje era o primeiro dia de reabertura. Então, para quem quiser, quem gosta, quem acha interessante, sente necessidade, esse livro eu lembro que tem na biblioteca. Tá? Mas quem não gosta, não vê necessidade e consegue se virar sem, a gente também vai conseguir. Aí tem mais uma pergunta aqui no chat, ó, sobre prova, eventuais problemas para entregar no prazo. O que pode ser feito? Sobre prova, no nosso caso vai ser trabalho, né? A pessoa até se corrigiu ali. Normalmente o que eu faço sim, eu dou um prazo razoavelmente longo para entrega. Então, sim, isso já diminui, né, eventuais transtornos de prazo de entrega, tá? Isso daí já diminui bastante. Mas mesmo assim pode acontecer, porque tem pessoas que gostam de viver a vida perigosamente,
né? As pessoas que vão entregar o trabalho no último minuto do prazo. Tá? Eu entendo que essas pessoas existem. E para essas pessoas que gostam de viver a vida perigosamente, eu digo que sim, se atrasou, sei lá, 1 minuto o prazo de entrega, o que acontece com a pessoa? Reprovada na disciplina? Não, não é isso. A pessoa não está reprovada na disciplina. O que acontece? A pessoa perde um percentual da nota. Automaticamente. Tipo, não cumpriu um prazo, já perde. E a cada semana a mais que ela atrasar, ela perde mais um percentual. Tá tudo descrito lá no plano de ensino, tá? Então, quem atrasou a entrega, perde 10%. Atrasou mais de uma semana, já são 20%. Mais de duas, já são 30%. Até que chega um momento que a pessoa entregar ou não entregar não faz mais sentido, né? Mas se a pessoa, professor, faltou energia no dia da entrega, beleza, sim, você tem que, sim, você pode tentar achar outras formas de entregar em algum lugar, tal, mas não deu certo, não conseguiu, só consegui entregar no dia seguinte, beleza, tranquilo, sim, o mundo não vai acabar, tá? E eu sei, eu botei essa forma de entrega, essas regrinhas, justamente porque eu sei que as condições não são nem próximas das ideais e que problemas acontecem, né? Então, para tentar acomodar isso daí. Acomodar quem está tentando aprender e, né, teve algum problema na hora de entrega, mas também não permitir, não deixar tudo largado para a pessoa que não estudou, não viu, não acompanhou, também não ser premiada com isso, né? A pessoa tem que, no final, ainda tem que me convencer de que a pessoa aprendeu. A pessoa não vai passar simplesmente porque se matriculou. Tem que fazer por onde. E o fazer por onde é me mostrar que aprendeu o que foi ensinado, né? Então, essa é a ideia. Então, perde um pentelésimo se atrasar, mas ninguém vai morrer por conta disso, não. Segue a vida. Tá? Então, além disso, aqui já vou aproveitar para mostrar para vocês o nosso coleguinha Google Sala de Aula. Então aqui a nossa sala. Aqui eu tô com a minha conta, então a tela pode ser levemente diferente da de vocês. Como eu nunca entrei numa tela de aluno no Google Sala de Aula, eu não sei exatamente o que é diferente da minha tela. E do semestre passado para esse semestre a tela mudou um pouquinho, tá? Então agora, aqui a nossa sala do Google Meet, ela fica aqui no canto, antes ela ficava aqui embaixo, né? Mas é aqui, se clicar em participar vai entrar nessa sala, exatamente a sala pela qual a gente está conversando. E aqui tem os posts, né, no mural, né? Tem os posts que eu fiz para vocês, ó. Algumas atividades que eu já liberei para vocês, né? Alguns materiais, quer dizer, desculpa. Alguns materiais que eu já liberei para vocês e os 2 avisos que eu fiz para vocês hoje, lembrando da nossa aula, né? Para todo mundo ficar ligado. E aqui o quadrinho com as próximas atividades, não tem nenhuma por enquanto, tá? Mas assim que eu passar atividades para vocês, elas vão aparecer aqui também. Além disso, tem aqui uma aba Atividades. Aqui, para mim, tem um monte de coisa, porque são o material que eu já tenho pronto, só que nem todos deles estão liberados para vocês. À medida que a gente for avançando no conteúdo, na matéria, eu vou liberando para vocês não ficarem perdidos no meio desse monte de material, tá? Então, por enquanto, o que eu liberei para vocês foram essas 2 coisinhas que estão em azul aqui, ó, no 0 introdução. O plano de ensino, que foi esse que eu mostrei para vocês há pouco, no início da aula, e o evitando plágio. Esse material aqui eu não criei, eu só encontrei na internet, achei que era muito pertinente para uma outra disciplina minha, e depois eu me dei conta de que ela poderia ser pertinente para qualquer disciplina, principalmente nesse momento em que todo mundo está fazendo aula remota. Por quê? Normalmente já existia essa tentação do plágio. Tá? Aquele aluno que não está com tanta vontade de fazer a atividade, de fazer o trabalho, de fazer o exercício,
ele fica tentado a arrumar a resposta daquela atividade de uma outra fonte, que não tenha sido ele fazendo. Tá? Essa tentação sempre existiu. Né? Antigamente era chamado, né, colar o trabalho ou colar a prova, mas o nome técnico é plágio. É você falar que é seu algo que você não produziu. Isso que se chama plágio. Seja de forma integral ou parcial. Tá? Então, agora que nós estamos em aula remota, isso fica mais tentador ainda. Por quê? Primeiro, todo mundo já está estudando, fazendo trabalho pela internet. E onde você acharia material já pronto para dizer que é seu? Na internet. Então você já está ali. Tá? À distância de um clique você achar material pronto que não é seu para dizer que é seu e entregar como resultado de trabalho. Então esse fator aumenta. Né? Então fica mais fácil você plagiar. E segundo, o professor não está olhando para sua cara. Né? O professor está do outro lado da tela. Então fica aquela coisa, pô, tá fácil e o professor não vai descobrir, o professor não vai saber porque ele não está vendo. Então isso aumenta bastante a tentação do plágio. Só que tem uma coisa que não mudou. Quando alguém plageia um trabalho, a pessoa não aprende. Porque o trabalho é passado justamente para o aluno trabalhar naquilo, ter o esforço, botar energia, porque ao fazer aquilo, ele está aprendendo. Ou confirmando o que ele já tinha aprendido. Se ele plagiar, ele não vai ter aquele esforço para aprender e não vai confirmar se aprendeu ou não. Ele vai achar que sabe, só que ele não sabe. O que é horrível. Então, é uma armadilha que vocês só têm a perder. Mas, eu como professor tenho que, né, instruir vocês além disso. Né? Então eu tenho que explicar aqui, nesses 2 vídeos, tá falando como você não cair nessa armadilha do plágio. Porque às vezes, muitos alunos nem se dão conta de que o que fazem é plágio. Eles acham, não, professor, eu fiz o trabalho. O que você fez? Eu fui, pesquisei na internet, vi um texto que era exatamente a resposta da sua questão. Eu fui lá, copiei, formatei, botei meu nome e tal, e pronto. Eu fiz o trabalho, eu não copiei, eu não fiz plágio. Mas isso é plágio. Se você pegou o texto pronto, você não produziu o texto, aquilo é plágio. Dependendo do que a gente está fazendo, de qual é do que está sendo pedido, às vezes fica mais fácil ou mais difícil confundir se algo é plágio ou não. O exemplo que eu sempre uso é redação. Tá? Numa redação, o professor pede assim, escreva uma redação sobre tal tema. Sobre, sei lá, feminismo. Tá? Que são dos temas que comumente estão caindo de forma mais recente aí no Enem. E a pessoa, assim, é um tema que, tipo, já existe há algum tempo. Várias pessoas já escreveram sobre esse tema. Então, se você pesquisar na internet, você vai ter um monte de texto já pronto falando sobre o tema. Então, a pessoa ir lá, pegar aquele texto e entregar como se fosse a redação dele, não é. Não é um trabalho dele, é plágio. Se a pessoa pegar esse texto, mudar uma coisinha ou outra e entregar, também é plágio. Professor, então eu não posso fazer nada, eu tenho que me enfiar numa caverna e escrever o texto de nada, sem ler nada, sem ver nada. Não, também não é assim. Você pode ler material, você pode ouvir entrevistas sobre o assunto, você pode pesquisar reportagens sobre o assunto, para você montar a sua ideia. Ou até você pode ouvir alguém explicando como que seria uma boa redação sobre esse tema. A pessoa falar, seria interessante se você começasse falando sobre isso, aí explicasse tal coisa, aí depois falasse isso, e depois fizesse isso e concluísse falando isso. Até isso tá ok. O que você não pode é pegar o texto pronto e entregar. Você pegar todas essas ideias, botar as ideias na sua cabeça e você produzir o texto, ótimo, você está aprendendo
a produzir o texto. Isso é a redação, tá? Então, isso que se espera de você. Você não tem que criar toda a ideia do nada, né? Reinventar a roda. Você vai juntar ideias na sua cabeça e articulá-las para produzir o texto, certo? Então, é isso que se espera. Se você pegar o texto pronto, ou parte do texto pronto, um parágrafo pronto, e colocar, você não está produzindo o texto, você está plagiando. Mas, professor, eu acho que eu me confundi. Eu me matriculei na aula de lógica computacional, não foi aula de redação. Por que você está falando de redação? Porque a ideia e o princípio é o mesmo. O que eu vou pedir para vocês produzirem na disciplina, nas atividades, nos exercícios, nos trabalhos, no final das contas, vocês podem encarar como se fosse um texto. Eu vou pedir para vocês produzirem um texto. Quando um professor lá de programação pede para vocês escreverem um programa, ele está pedindo para você produzir um texto. Quando o professor de estrutura de dados pede para você produzir um programa, ele está pedindo para você produzir um texto. Quando o professor de cálculo pede para você resolver uma questão, o que você vai entregar para ele é um texto. O que muda é a linguagem na qual está escrita. Na redação, é português. Em programação, é linguagem C. Em cálculo, é matemática. A linguagem muda, mas a ideia é a mesma. Vocês vão produzir um texto. Se aquele texto você já pegou pronto de alguém, então é plágio. Ah, mas eu não peguei todo. Eu peguei aqui e eu mudei o nome das variáveis. É plágio. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar a ideia, vocês podem conversar com o seu colega. Como que você fez o trabalho? Ah, eu peguei e criei a variável assim, passei o valor, aí depois eu fiz isso. Conversa, troca a ideia, beleza. Não pega texto nenhum dele. Chega em casa, abre o seu computador e escreve o seu texto. Seja em linguagem C, seja em Java, seja em português, seja em linguagem matemática, seja no que for. Pegue as ideias na sua cabeça e a partir das ideias monte o seu texto. Aí você vai estar fazendo o seu trabalho sem cometer plágio. Tá? Esse é o equilíbrio, é o meio termo que é o ideal. Sem cair na armadilha do plágio e sem ter que se enfiar numa caverna, num buraco e produzir tudo a partir da escuridão. Tá? Então, essa é a ideia. Por isso que eu botei esse material aqui. Dê uma olhadinha neles. São curtinhos, olha lá. Um tem 5 minutos, outro tem 3 minutos. Não vai matar ninguém. E pode ser útil não só para a nossa disciplina, para todas as outras disciplinas. Tá? E para a vida de vocês, para depois. Tá? Show. Vi um show ali, ó. Tá? E eu nem sou o Beto Duque Estrada, né? Para gostar de um show. A referência tá aí. Quem quiser pegar, pega, né? Referência de nerd. Então tá. Então é o que temos por enquanto. Essa aula, tá? Essa aula que eu estou gravando aqui com vocês vai estar aqui, ó. Nessa daqui, a apresentação do professor e da disciplina, tá? Assim que eu terminar de gravar, eu vou botar aqui e vou disponibilizar para vocês, tá? Para quem quiser rever, para quem faltou a aula e coisas afins. E depois, com o passar do tempo, eu vou liberar as outras aulinhas para vocês, certo? Aí, além disso, tem aqui a lista de pessoas, né? E aqui as notas. Para mim, sim, por enquanto eu não liberei nenhuma atividade, então tá em branco. Quando eu começar a liberar atividades, vai aparecer na coluna as atividades e na linha os nomes dos alunos. Para mim, né? Porque para mim aparecem as notas de todo mundo. Para vocês, eu imagino que vai aparecer só as notas de vocês. Tá? Não sei como que aparece, porque, como eu falei, eu nunca entrei no Google Sala de Aula de aluno para saber como que é mostrado. Tá? Mas é assim que funciona. Certinho? Então deixa eu interromper a apresentação. Aí, alguém já respondeu a minha pergunta aqui, ó. Normalmente aparece o número de matrícula seguido da nota.
lá no Google Sala de Aula para vocês. Então, confiando no relato, deve ser isso daí que aparece, tá? É o que tem lá no Google Sala de Aula para vocês. Certo? Então, sim, é assim que a gente organiza a nossa disciplina. E, via de regra, o que eu vou fazer nas aulas? Nós vamos ter aula síncrona. As nossas aulas síncronas, eu vou tentar que elas sempre sejam na quarta-feira, para a gente ter como organizar a nossa vida, o nosso dia, a nossa rotina. Então as aulas síncronas serão nas quartas, tá? Serão toda quarta-feira? Não, depende do andar da disciplina. Às vezes eu preciso de uma aula síncrona no final para arrematar tudo, resumir, ver se todo mundo entendeu, ver se precisa fazer mais uma aula sobre o conteúdo, tá? Aí depende, às vezes vai ser duas aulas assíncronas e uma síncrona, às vezes 3 aulas assíncronas e uma síncrona, tá? Mas eu sempre aviso antes, que nem eu fiz hoje, né? Eu avisei mais no início da tarde que nós teríamos a aula, tá? Eu aviso para vocês saberem, mas as aulas síncronas serão sempre às quartas-feiras. E os outros dias, né? Porque a nossa aula é quarta e quinta, isso. É quarta e quinta. Então a aula da quinta, normalmente eu vou passar um material assíncrono. Vou passar um vídeo, um conteúdo que é para vocês assistirem, e alguns deles vão pedir para vocês fazerem alguma atividade. Aí vocês fazem a atividade e entregam de acordo com o prazo que eu tiver indicando lá no Google Sala de Aula. Então normalmente vai ser assim: quarta-feira aula síncrona, quinta-feira aula assíncrona, tá? E não é obrigatoriamente toda quarta-feira, porque senão seria 50%, né, da carga horária seria síncrona. E é no mínimo 25%. Então, vai ter vezes que, sei lá, a semana toda vai ser assíncrona, aí na outra semana vai ter síncrona, assíncrona. Aí depois, semana toda assíncrona, depois uma síncrona e assíncrona. E algumas vezes eu vou emendar 2 semanas seguidas com aula assíncrona nos conteúdos que eu acho que é mais necessário, que a gente precisa dar um pouco mais de atenção. Certinho? Alguma dúvida por enquanto? Alguma dúvida? Tranquilo? No momento não? Então tá. Então, eu acho que por enquanto a gente pode, né, ver isso, que sim, fechar o nosso conteúdo, porque da aula de hoje, porque nós vimos os planos de ensino, vimos a nossa plataforma, vimos como que vai ser a nossa avaliação, vimos as questões de presença, vimos as questões de plágio, vimos a nossa rotina de aula. Vai ser assim. As nossas atividades, as entregas, normalmente eu libero, sei lá, a atividade, sei lá, numa semana e falar, data de entrega é, sei lá, semana que vem ou daqui a 15 dias. Aí vocês têm uma ou 2 semanas para fazer a atividade. Então, vai ser tranquilo, sem muito desespero, mas vocês têm que, né, ficar atentos aos prazos para não atrasar nada. Certinho? Então, eu acho que é isso. Então, galera, boa sorte a todos, né? Se tiverem alguma dificuldade, manda e-mail para mim, manda mensagem pela plataforma, que assim que eu tiver, né, um tempinho, eu entro em contato, aviso, falo. E a gente tenha a oportunidade de tirar dúvidas, resolver algumas questões aqui nas nossas aulas síncronas também. Tá? Alguém tem uma pergunta, fala. Ou no caso, escreve.
para fazer essa disciplina sem o mínimo conhecimento de lógica 1. Fica um pouquinho mais difícil, mas em defesa dessa pessoa hipotética que não tem o mínimo de conhecimento de lógica 1 e quer fazer lógica 2, o nível de dificuldade de lógica 1 é bem baixo. A lógica 1 é bem simples. Tá? Lógica 1, na grade da computação, ela serve mais para uma questão de nivelamento de raciocínio lógico-matemático do que para o conteúdo em si. Tá? Lógico que a pessoa que já tem uma base sólida em lógica, né, a lógica da lógica 1, vai ser super tranquilo aqui em lógica 2. Mas a pessoa que não sabe nada, pode ser que vá tranquilo. Depende mais se ela tem dificuldade nesse tipo de assunto, nesse tipo de abordagem, do que se ele sabe ou não sabe nada de lógica. Porque, como eu falei, a quantidade de informação nova que existe em lógica 1 é bem pouco, porque lógica já está na gente, mesmo sem a gente ter estudado ela na faculdade ou no ensino médio ou em outro lugar. A lógica já está na gente, a gente já usa lógica no nosso dia a dia sem perceber, a gente só não formalizou matematicamente isso, que é o que a lógica 1 faz um pouquinho, bem de leve, e que a gente vai fazer um pouco mais formalizado aqui na lógica 2. Então, sim, pode ser tranquilo, né? O que vai ser o diferencial não é nem o quanto de conhecimento de lógica 1 que a pessoa tem, é o quanto de dificuldade que ela tem no raciocínio lógico. E no caso da lógica 2, no raciocínio de formalização matemática. Essas duas coisas que podem ser o complicador. Se a pessoa não tiver essa dificuldade, vai ser tranquilo. E dependendo, se a pessoa tiver essa dificuldade, mas não for uma dificuldade tão grande, e se a pessoa estiver disposta, a gente consegue resolver esse problema durante a disciplina. A gente consegue contornar essa dificuldade, resolver, vencer essa dificuldade ao longo da disciplina. Não é um problema tão grande. Mas é pré-requisito, né? Então tem que ver como isso fica lá em questão de matrícula, coordenação de curso e tal. Mas para dentro da disciplina dá para vencer sim, porque lógica tem pouca informação absurdamente nova que a gente, nossa, nunca ouvi falar disso. Não é que nem, sei lá, estrutura de dados 1 e estrutura de dados 2. Como que a pessoa vai fazer estrutura de dados 2 sem ter feito estrutura de dados 1? Aí sim é algo que eu vou falar assim, cara, você tem que ser herói para fazer a estrutura de dados 2 sem ter o mínimo conhecimento de estrutura de dados 1. Como que você vai fazer árvores, vai fazer tabela hash, vai fazer busca, ordenação, sem saber uma fila, uma lista, uma pilha? É complicado. Mas a lógica 2 sem a lógica 1 dá para vencer sem muita dificuldade, né? Porque a lógica 1 é bem tranquilinha, eu acho, tá? Entendido? Beleza. Mais alguma dúvida? Amanhã eu já vou liberar um videozinho com que é a introdução da disciplina, explicando em mais detalhes, formalizando mais ou menos isso que a gente falou e um pouquinho mais, explicando o que é sintaxe, o que é semântica, o que a gente vai estudar direitinho. E eu vou explicar, né, vou liberar isso num videozinho amanhã para vocês, tá? Que aí vocês, professor, eu não vou poder ver o vídeo amanhã. Gente, o vídeo tá lá. Vocês têm que assistir o vídeo, acompanhar, para vocês acompanharem a matéria, senão chega uma hora que vocês perdem. Esses materiais têm slides ou só vídeo? Tem as duas coisas. Sim, depende. Alguns tipos de vídeo eu faço os slides e sigo o slide explicando o vídeo e tal. Outros eu faço nas folhinhas de papel, fica uma coisa, né, mais lixeba, mas eu achei que ficou melhor. Aí depende do tipo de vídeo, tá?
Vocês vão ver, alguns eu faço no slide, alguns eu faço na folhinha de papel e vocês vão se acostumando. Se tiverem dificuldade com um ou com outro, me falem, tá? Para eu tentar organizar melhor a estrutura dos vídeos. Estamos todos aprendendo, né? O professor está sendo forçado a virar youtuber. Então, tem que aprender também. Beleza? Mais alguma coisa? Não? Tudo tranquilo? Então, pessoal, a aula de hoje é isso. Então, amanhã teremos aulazinha assíncrona, o tal vídeo que perguntaram agora há pouco, né? Vou liberar para vocês amanhã. E, né, semana que vem, dependendo, a gente se encontra. Beleza? Então, vou interromper a nossa gravação aqui.